Oi, meus amores, cheguei para fazer mais um vídeo do nosso canal. Gratidão a todo mundo que está se inscrevendo e também deixando o like aqui nos nossos vídeos. É muito importante essa energia de troca que vocês passam pra gente, para que eu possa continuar mandando mais mensagens aqui, postando mais vídeos para vocês e também lá no TikTok. Bom, vamos lá. Hoje, como vocês viram, a tiragem é muito específica, né? É um tema muito específico para quem realmente tem ser amado e para quem está em um momento de afastamento desse ser amado, né? Então a gente vai perguntar aqui para os oráculos e para o tarô se existe retorno. E se existir esse retorno, como vai ser esse desdobramento? Então vamos lá, vamos começar? Eu já embaralhei aqui as cartas, né? A gente sempre faz uma energização aqui anterior ao vídeo, tá? Isso é muito importante, momento de concentração e tudo mais. Bom, eu vou começar aqui com uma mensagem do oráculo de cartas ciganas. Mais como um direcionamento geral para você, antes da gente falar de ser amado, tá? Eu vou tirar aqui um direcionamento geral para a sua vida mesmo, para que clareie alguma área da sua vida, que o universo possa ser pode usar esse oráculo como veículo de contribuição na sua vida. Bom, oráculo, mostre pra gente, por gentileza, uma mensagem que possa ser contribuição para os consulentes que estão me assistindo. Ó, nossa, isso aqui ficou bem legal, hein? Gostei. Antes de qualquer decisão, é fundamental a reflexão para o sucesso da sua escolha. Para a decisão do caminho a tomar, você deve estar certo do que realmente deseja para si e agir com a razão, responsabilidade e confiança no sucesso de sua escolha. Achei bem interessante, bem importante. Ainda mais que o assunto que a gente vai falar é sobre afastamento e talvez um possível retorno. Bom, gratidão, oráculo. Vou deixar aqui as cartas do oráculo no cantinho e vou pegar para cá os nossos arcanos maiores. Vamos lá. Bom, como eu falei para vocês, eu tinha embaralhado previamente. E agora eu vou só embaralhar mais um pouquinho que eu senti aqui de fazer. Bom, eita que tá caindo carta pra caramba. Tarô. Existe retorno desse ser amado para os caminhos do consulente? Não vou aceitar a carta que caiu. Tarô, mostra pra gente se existe retorno do ser amado para a vida desse consulente que está assistindo a gente hoje. Gente, caiu a torre 2 vezes. Senhor! Gente, caiu a torre 2 vezes enquanto eu tava de olho fechado embaralhando. Olha aqui. Torre e morte. Juntas, tá? Caíram as duas. Bom, vamos lá. Vou ter que deixá-las aqui, né? Isso aqui é uma mensagem que vai ser passada. Tarô, qual é a energia de retorno desse ser amado na vida do nosso consulente? Existe retorno do ser amado na vida do consulente? Mostre pra gente, por gentileza. Retorno do ser amado na vida do consulente. Bom. Gente, bom. Pelo que mostrou aqui pra gente, realmente o tema que a gente tá falando sobre afastamento, né? Olha como as coisas se alinham. Aqui veio a carta da Torre da Morte, depois veio a carta da Lua, tá? Então, assim, aqui com essas duas cartas da Torre e da Morte, elas não me assustam em momento nenhum, principalmente quando a gente fala de afastamento, tá? Se você já tá vivendo um momento de afastamento, a carta da Torre, junto com a carta da Morte, ela me mostra o seguinte: houve sim uma quebra de estrutura muito forte que fez com que os caminhos talvez se divergissem muito. E aí, depois dessa quebra de estrutura, vem, ou juntamente, né, também pode ser juntamente, vem havendo uma série de mudanças. Realmente alguns cortes que estão sendo feitos, talvez em atitudes suas, em atitudes do ser amado, talvez cortes em amizades, em formas de se relacionar, tá? E
assim, no campo de emocional mesmo, me parece que essa pessoa que você mentalizou aqui, ela tá meio perturbada das ideias, sabe? Eu sinto que. Deixa eu ver a energia do fundo do deck. A energia do fundo do deck é temperança. Eu sinto que aqui, com essas cartas que foram apresentadas pra gente, pode ser que essa pessoa esteja muito no campo mental, ainda não agindo, tá? A gente vai ver mais desdobramentos aqui durante o jogo. A gente tá só começando. Mas me parece que essa pessoa está muito no campo mental, como quem fica pensando repassando as situações acontecidas depois que aconteceram, sabe? Revivendo os momentos da conversa, talvez relendo a conversa de vocês também. Isso é uma opção aqui que pode estar acontecendo. E essa pessoa ainda não está no momento de tomar atitudes, pelo que está me parecendo aqui. Mas a gente vai desdobrar mais e vai entender melhor dessa situação. Bom, vamos lá. Deixa eu tirar aqui, que depois a gente vai consultar esse deck novamente. Tarô, clarifica pra gente sobre essa situação, sobre o afastamento do ser amado. Clarifica quais são os impedimentos desse ser amado em se aproximar, Tarô. Tarô, além dos impedimentos de se aproximar, quais são as motivações desse ser amado para retornar à vida do consulente ou da consulente que está assistindo a gente? Tarô, serão tomadas ações de retorno, serão tomadas ações de retorno por parte desse ser amado. Bom, vamos lá. Vou deixar aqui, não vou virar o fundo do deck ainda, por mais que eu esteja muito curiosa. Bom, aqui eu pedi para clarificar essa questão do retorno que a gente tirou no primeiro deck e veio aqui novamente a temperança. Gente, eu vou até mostrar o fundo do outro deck aqui para vocês, ó. A carta que a gente tirou nesse deck de agora. Ambas são a temperança. Então, essa pessoa realmente está ponderando muito, tá passando e repassando ali as situações na mente dela e tentando encontrar uma forma de voltar pro seu caminho, sabe? É o que eu vejo aqui. Tentando, talvez não voltar para manter um relacionamento novamente, mas voltar, nem que seja para esclarecer as coisas e também tirar o climão, que me parece que ficou um belo de um climão aqui entre vocês, tá? Não sei o que aconteceu, né? Mas me parece aqui que tem uma torta de climão bem saborosa aí na vida de vocês. Nada saborosa, na verdade. Enfim, bom. Depois a gente perguntou aqui quais são os impedimentos dessa pessoa se aproximar a você. E as cartas aqui que saíram, me parece que saíram duas cartas do naipe de copas, tá? Então, assim, sentimento aqui a gente vê, a gente sabe que existe. Porém, tem alguns outros pontos que a gente vai precisar desdobrar aqui agora, juntinhos. Saiu aqui a Rainha de Copas, 6 de Paus e o 9 de Copas. Então, gente, assim, apesar dessa pessoa ter amor por você, né? Ela tá no momento de. Me parece que ela tá no momento de exaltação na vida dela, sabe? No momento como se ela tivesse no momento de benesses, de vivendo uma fase boa, sabe? E ela pode ser que ela esteja com um certo medo, não medo, mas manipulando ali as situações, meio que sendo malandro. Achei a palavra que eu tava procurando. Malandreando ali as situações, porque ela vê que ela tem
acesso talvez a várias pessoas ou várias situações, não sei, vai né, verificando o que mais o que mais faz sentido para vocês. E aí, essa carta aqui me vem um pouco de manipulação. Pode ser que ele esteja ou ela, né, esteja manipulando essa situação para, por exemplo, eu vou ponderar aqui, vou dar uma segurada na onda, vou manipular essa situação, porque eu sei que quando eu tomar a decisão de retornar, tem que ser uma decisão firme, sabe? Mais ou menos isso. Por último, a gente perguntou se serão tomadas ações de retorno desse ser amado para a vida do consulente ou da consulente que está ouvindo aqui a gente. Bom, gente, eu tirei 2 cartas, eu vou pedir só para clarificar aqui uma carta. Tarô, clarifica para mim o 10 de... Clarifica para mim, por favor, o 10 de paus nessa situação. Se serão tomadas ações de retorno. Aí, galerinha. Bom, chegou aqui pra gente o 10 de paus. O que eu tinha entendido, assim, com essa carta? Que essa pessoa tá passando por uma sobrecarga das responsabilidades que ela tem na vida. Por exemplo, não somente da situação de vocês, mas também da situação de vocês. Pode ser que as consequências da inércia estivessem pesando demais na vida dessa pessoa, sabe? Pesando demais. E aí eu pedi para clarificar, né? E veio o Pajem de Paus, do mesmo naipe, só que uma figura imatura, né? Que o Pajem, ele é jovem, ele é imaturo, ele tem bastante proatividade, mas junto aqui com o 10 de copas, me parece que... tem que mencionar também que veio a carta da justiça junto. Então, de uma forma geral, me parece que essa pessoa vai sim tomar ações, mas não são ações impensadas, tá? Apesar de haver aqui a imaturidade do Pajem de Copas, eu vejo que essa pessoa vai tomar ações com... ela vai ter uma certa resiliência ali, ela vai ter muito jogo de cintura para ela não mostrar que ela tá voltando dando o braço a torcer para você, tá? Ela vai ponderar, só que ela não vai conseguir não retornar para essa situação. Porque essa carta aqui da justiça com o 10 de paus, ela me fala que há uma força de movimentação sutil aqui. O que eu quero dizer com força de movimentação sutil? Existem mudanças e paradigmas sendo quebrados lá no campo dessa pessoa internamente, coisa que talvez você nem chegue a ter um mínimo conhecimento, pode ser que vocês nem estejam em contato, né? Eu creio aqui que a maioria não está em contato, os que estão não é um contato assim, tipo, uau, sabe? Tipo, próximos. É um contato meio distante, meio frio, talvez. Ou, ainda que não seja frio, meio ríspido, né, digamos. Então, eu acho que primeiro essa pessoa vai elaborar muito bem o que ela quer propor para você, o que ela quer comunicar a você, para que não seja assertivo e vocês não vivam novamente, não seja sem assertividade e vocês não vivam novamente um momento de torre, tá? Eu tô olhando às vezes pro lado porque a câmera tá bem aqui no cantinho e o centro da tela tá aqui, ó. Enfim. Vamos esclarecer aqui um pouco melhor. Eu quero fazer uma pergunta aqui pro tarô que eu não fiz. Vamos lá. Tarô, o retorno desse ser amado ou dessa ser amado, nosso consulente, é benéfico ao consulente? Esse retorno deve ser recebido de uma forma benéfica? Eu amo o tarô, gente. Gratidão, universo, por me levar por esse caminho. Gente, veio aqui a carta do 3 de copas, que fala sobre comemoração, sobre
momentos amigáveis, momentos de comemoração em família, em amigos. Então, assim, sim, é benéfico. Só que esse retorno é devido. Desculpa, vocês me perdoem. É, essa carta aqui é a carta do karma. Ela é o arcano do julgamento, tá? Só que aqui ela veio como karma. E eu ri justamente por isso. Por quê? Depois talvez dessa manipulação que essa pessoa está fazendo e tudo mais, para vocês voltarem a esses bons tempos de comemoração e tal, momentos felizes, o karma vai dar uma cortada nela. E ela vai ter que voltar à sua vida de fato, né? Eu ri, mas agora é sério. Porque esse é um karma que vocês vão curar juntos. E talvez esse karma vire um dharma, né? Vamos ver aqui como vai se desdobrar a situação. Vou tirar uma carta do oráculo da lua pra gente clarificar isso aqui. Oráculo, clarifica a carta do karma pra mim, por gentileza. Ó, eu amo esse oráculo. Gratidão. O seu trabalho duro vai ser recompensado. Você se dedicou a essa situação e não teve retorno, o retorno esperado, né? Se você não teve o respeito esperado dessa pessoa, se você não teve a dedicação esperada, que ela mostrava que queria realizar e não realizou, coisas afins, isso vai ser recompensado, tá? Aqui tá muito nítido isso. Bom, vamos clarificar aqui. Eu quero perguntar sobre você diretamente também. Tarô, como esse consulente deve agir quando o ser amado retornar? Como devem ser as ações do consulente quando esse ser amado retornar para a vida do consulente? Bom, você vai precisar ser justa, ou justo, né? Eu esqueci a palavra, gente. Alinhem, não. Adaptem para a sua realidade. E pode ser que essa pessoa venha até vocês de uma forma inquisitiva, sabe? Como quem coloca a culpa do que ocorreu em vocês. Nossa, eu cheguei aqui para trás, nem sabia que dava para chegar tão para trás agora. Foi ótimo, descansei minha coluna. Pode ser que essa pessoa venha querendo colocar em vocês a culpa do que ocorreu entre vocês, tá? Porque aqui veio o 7 de paus. E essa carta aqui vai falar pra gente sobre acusações em certos momentos. Nesse contexto aqui, ó, veio o rei de espadas, que é um rei justo, porém tramontina, sabe? Ele é um rei que, assim, todos os reis são figuras de comando, né? Mas esse é um rei que pondera ali, mas o corte é tramontina. Então, cuidado com certas acusações ou certas jogadas dessa pessoa de tentar manipular a situação, como a gente viu aqui no 9 de copas, que pode haver um certo teor de manipulação. Cuidado com essa tendência dessa pessoa a manipular. Você tendo o jogo de cintura e não deixando essa pessoa pisar na sua cabeça, que assim, claro que a gente não precisa ser rude também, até porque é a pessoa que você ama, né? Que você tem apreço e tudo mais. Então, assim, se você conseguir conciliar isso, a gente tem aqui a carta do Sol, que é um arcano maravilhoso, belíssimo, mas cuidado com a sua inocência, tá? Essa carta do Sol fala sobre inocência também. Cuidado com a sua inocência nesse retorno dessa pessoa, tá? Não seja inocente, não fale amém para tudo, tá bem? Se houve uma situação de discórdia entre vocês, saiba debater. Se você, assim como eu, né, eu tenho uma certa dificuldade às vezes em debater diretamente de forma rápida. Vai no seu tempo, vai debatendo, conversando, digerindo. Fala assim, me dá 5 minutos para eu digerir isso que você falou. Respira fundo e tudo mais, sabe? Vai digerindo. Porque aqui saiu outra carta de conflito, ó. 5 de espadas. Então, assim, vocês vão precisar ter bastante calminha, ponderação, lembrar o que está motivando vocês a retornar, tá? Para que não ocorram desentendimentos, tá bem?
E não deixe, é um conselho que eu vou dar pra vocês, tá? Não deixe essa pessoa pisar na sua cabeça, no sentido de falar que você tá errado, querer te acusar de algo, porque num relacionamento, gente, tem até uma música que fala sobre isso. Empate sempre é vitória num relacionamento, tá? Então, assim, não tem o que ficar acusando um ao outro demais. Alinhe os pontos que têm que ser alinhados e tentem agir com parcimônia. Bom, vamos tirar aqui agora cartas do Oráculo da Lua. Oráculo, fala pra gente as intenções desse ser de luz, do nosso consulente, elas são puras? As intenções são benéficas? São puras? Caiu aqui uma carta. Emoções ficarão em alta. Ai, meu Deus. As intenções são puras, são benéficas. Nem tudo está perdido. E você e seus seres amados estão a salvo. Aqui me apareceu neutro pro bom, tá? Eu creio que seja benéfico, sim, como a gente falou, existe muito sentimento. Aqui, ó, carta no fundo do deck. Tenha fé nos seus sonhos. Então, assim, as intenções são puras. Tarô, clarifica pra gente, por gentileza, essas cartas aqui de como o consulente deve agir quando a pessoa retornar para a vida dele. Acredite no impossível. Espere uma mudança poderosa, olha. E conclusões estão chegando. Fundo do deck, é tempo de respirar tranquilamente. Por exemplo, não é respirar tranquilamente, é fazer assim, sabe? Tirar o peso das costas. Então, assim, as conclusões estão chegando, acredite no impossível. Não existe impossível para a mente que tem fé, tá, gente? Fé nas modificações, não é fé especificamente em religiões, tá? Espere mudanças poderosas. Meus queridos, vem aí uma coisa muito forte. Brincadeiras à parte. Nossa, meus olhos estão vermelhos. Eu não comentei antes, me deu uma alergia aqui por cima do olho hoje. Não entendi o que que aconteceu. Acho que foi poeira de limpar a casa. Bom, ai, que lindo, cara. O novo ciclo romântico começa, mas aqui, não romantizem essa carta demais. Vocês precisam manter os pés no chão para quando e se, né, acontecer dessa pessoa vier com as 4 pedras na mão aqui para jogar em vocês e acusar vocês de estarem errados. Ana, mas eu estou errada na situação. Pode acontecer. Mas se você estiver errado, tente não discutir, tá? Porque se vocês chegarem ao ápice de uma discussão nesse contexto aqui, não vai ser nada benéfico para nenhum dos lados, tá? Pode ser que vocês não consigam se resolver se chegarem num momento de discussão ali sobre as coisas que se passaram. Bom, gente, é isso. Esse é o nosso jogo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido contribuição na vida de vocês, tá? Deixem aqui nos comentários, um comentário falando gratidão por esse vídeo, deixe seu like, não esquece, se inscreve no canal, é muito importante pra gente. Eu tô começando, né, no YouTube, como eu falei pra vocês, e esse apoio é muito importante, tá? Se inscreve em forma de gratidão para que eu possa trazer cada vez mais jogos para vocês. É isso, muito obrigada por assistirem e até a próxima.